A gente vai chegar num ponto de é tudo entretenimento, é tudo pras redes sociais, é tudo pro Instagram, não tem solução. Aí quando a gente fala que esse movimento democrático, essa talvez falsa democracia que a gente viva, não é a solução pros problemas do país que a gente vive, tem um monte de gente que acusa a gente de A, fala de B. Olha o que tá acontecendo na cidade de São Paulo. Imagina o que vai ser a eleição pra governador e presidente daqui a 2 anos. O que eu disse envelheceu como vinho. Porque vinho envelhece bem e fica cada vez mais caro. E quem gosta de vinho diz que vinhos envelhecidos podem ser cada vez mais gostosos, dependendo do vinho. Quando a gente fala as coisas na internet, a gente fica com medo de envelhecer como leite, de azedar como leite. Mas não, envelheci como vinho. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia. E deve ter mais de 1 ano que eu falo que debate não serve pra nada. Vai ter mais de 1 ano que eu vou falar que debate, e inclusive que os artigos científicos mostram que os debates na televisão nunca serviram pra nada. Que a discussão do jeito que ela é feita nunca serviu pra nada. E você está na semana do dia 17/9, em que um candidato à prefeitura de São Paulo deu uma cadeirada em outro candidato à prefeitura de São Paulo. Então, será que a gente chegou no limite? O limite é a cadeirada? Aqui a gente não vai discutir o limite do humor. Aqui a gente vai discutir o limite do debate. Será que finalmente a gente chegou nesse limite? Chegamos ao fim? Acabou? Chega dessa palhaçada? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que vários artigos científicos, e o vídeo tá aqui, ó, nesse card, mostram que se o objetivo do debate é o convencimento do outro, e no caso dos debates políticos, ou mesmo dos debates de internet, é o convencimento de quem está assistindo, os debates não atingem esse objetivo. Então, o que os artigos mostram, o que os trabalhos mostram, principalmente a partir de debates políticos em rádio e televisão, é que a probabilidade de alguém mudar de opinião em relação a algum candidato que está fazendo um debate, ela simplesmente não existe. Não é o debate que determina os rumos de uma determinada eleição ou não. Tanto isso se mostrou uma verdade que quando você tem uma eleição em que um candidato está muito na frente do outro, e isso está acontecendo mundialmente, existe uma tendência desse candidato se recusar a participar do próximo debate, certo? Existem outros trabalhos que mostram que os debates nunca são positivos para um candidato, eles só podem ser negativos. E a gente tem 2 exemplos que aconteceram na eleição nos Estados Unidos, que nós vamos discutir porque é a eleição presidencial que está acontecendo agora. O primeiro é o que aconteceu com o Joe Biden, que foi muito mal em um debate. E não é que o eleitorado mudou de lado. O que mudou de lado foi o apoio do partido. O partido olhou para aquilo e falou, não dá para esse cara continuar sendo candidato. E ainda continuando nos Estados Unidos, a mesma coisa aconteceu com Donald Trump agora, que foi para um debate com a Kamala Harris e deu para perceber que ele não estava nem um pouco preparado para isso. Apesar da gente ter essa visão negativa desses candidatos específicos nesse debate, e a gente já vai falar do debate de São Paulo, o que a gente consegue perceber é que pro eleitorado isso não faz diferença. Então os caras fizeram uma pesquisa entre as pessoas que seguem o Trump, e apesar dele ter deixado uma imagem negativa no sentido de, ele não foi tão bem no debate quanto ele poderia ter ido para algumas pessoas, porque tem gente que acha que ele detonou no debate, que ele acabou com a Kamala Harris, desculpa. O que se percebe é que isso mudou muito pouco o ponteiro da votação. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que mais pessoas se demonstraram dispostas a sair de casa para votar, porque na democracia americana você não é obrigado a votar. Então o que começa a se perceber é um movimento da Kamala Harris, dos partidários dela, a irem votar cada vez mais. Se você está assistindo o vídeo de hoje e está um pouquinho desligado, no dia 16 ou no 15, acho que foi no 15 de 9 de 2024, estava acontecendo um debate
para a prefeitura da cidade de São Paulo. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, que São Paulo é a maior cidade do Brasil. São Paulo tem o estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, tem uma relevância econômica em impacto no PIB muito grande. E principalmente a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo tem um papel muito grande na eleição para a presidência da República que vai acontecer daqui 2 anos. Por isso que você tem uma participação ativa, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e aí através do bolsonarismo você vai ter o Tarcísio participando também. E aí o que a gente tem é que essa eleição, está acontecendo a eleição municipal no Brasil inteiro, mas essa eleição em específico, ela está no radar, ela está nos holofotes da política brasileira, porque essa eleição é uma eleição muito importante para o cenário político brasileiro de daqui a 2 anos. Para o cenário político de São Paulo agora, você está elegendo um novo prefeito, e para o cenário político também. E o que começa a acontecer na cidade de São Paulo é um fenômeno bem bizarro em que um coach, ele entra no processo eleitoral e ele domina o discurso do processo eleitoral. Então o que a gente começa a perceber é que, a partir principalmente de um uso de redes sociais, o que o Pablo Marçal está fazendo é que ele está dominando o discurso, ele está pautando o discurso, certo? Ele está determinando para onde esse discurso vai ou para onde esse discurso não vai. Ele está determinando, inclusive, as perguntas que são feitas por outros candidatos. E esse ato de pautar o discurso, ele é baseado no vento. Isso é uma coisa muito importante para vocês que estão assistindo e para a gente que está acompanhando esse processo entender, é que todas as afirmações, todas as acusações, todas as promessas que esse candidato está fazendo, e aqui a gente já vai falar dos outros candidatos, elas são baseadas em nada. E elas são feitas principalmente em 2 ambientes, nas redes sociais e nos debates. Então uma coisa que é importante da gente entender é que a estrutura do debate, ela também não favorece o Pablo Marçal e não favorece uma discussão saudável em relação a um determinado assunto. Por quê? Porque no debate o cara pode falar o que ele quiser. Então, o que a gente está vendo no debate de São Paulo é a cristalização daquilo que eu venho discutindo aqui no Blá Blá faz tempo. Nos debates brasileiros não tem checagem de fato. Nos debates brasileiros não tem controle daquilo que a pessoa está falando. No debate brasileiro, a pessoa tem o tempo dela, ela não é obrigada nem a responder a pergunta que foi feita. Os debates que a gente tem políticos no Brasil, eles são debates em que a pessoa simplesmente pode falar o que ela quiser, a hora que ela quiser. Ela não tem compromisso com a pergunta, ela nem tem compromisso com a educação, ela não tem compromisso com a verdade. A pessoa simplesmente fala o que quiser. Do mesmo jeito que o Trump falou nos Estados Unidos, que as pessoas estão comendo cachorros e gatos no Colorado, ou onde quer que seja. Um pouquinho de diferença que a gente tem é que lá nos Estados Unidos, o repórter na hora já confronta ele falando que ele está falando mentira. E aqui no Brasil, o cara fala o que ele quiser. Ele se comporta como ele quiser. E ele está se comportando mais uma vez para o público dele. Se iludir achando que quem ia votar no Boulos deixou de votar no Boulos para votar no Pablo Marçal é uma ilusão de quem está assistindo. Ele está jogando para um público gigante que ele já tem através das redes sociais. Então o que a gente tem é uma disputa de informações que não são informações. E aqui a gente não precisa falar do Pablo Marçal, a gente pode falar de outros candidatos. Eu tava vendo o debate hoje, porque assim, é impressionante. 2 dias depois tá tendo debate de novo no UOL. E de novo tá todo mundo lá. E o combinado dos caras é, nós vamos ser respeitosos, a gente não vai dar cadeirada um no outro. Gente, olha o ponto que a gente chegou. Do que a gente tá falando? Certo? E aí o que a gente vai ter? São candidatos, um apresenta uma informação, o outro fala, você é mentiroso porque isso que você tá falando não é verdade. Aí o primeiro fala, não, eu não sou mentiroso, que você está falando que é mentira. E no final das contas, a gente que está assistindo não tem a menor ideia do que está sendo falado. Não precisa mostrar nada. Quem está apresentando aquelas ideias não precisa mostrar nada do que está sendo dito.
Você construiu tal prédio? Não, eu não construí tal prédio. Tem fila para médico? Não, não tem fila para médico. Entra lá e prova. Entra no meu Instagram agora que tem uma reportagem. Gente, é um bando de nada. Nada. O debate é um momento de nada. É um momento tão fraco, é um momento de tão nada que o que foi discutido nesse momento... O que foi discutido nesses 2 dias foi se a cadeirada devia acontecer ou não, se isso foi justo ou não, se talzinho merece cadeirada ou não. Desculpa, que discussão é essa? Que papo é esse? E aí a gente cai num outro ponto que é, Emílio, para de discutir isso, é entretenimento. É entretenimento, é o cacete que é entretenimento. Não é entretenimento. O futuro da cidade de São Paulo está sendo determinado. O Pablo Marçal pode ser prefeito da cidade de São Paulo. Existe uma possibilidade do cara que subiu uma montanha e quase matou um monte de gente virar prefeito da cidade de São Paulo. Existe a possibilidade de um coach virar prefeito da cidade de São Paulo. Um cara que diz que faz, diz que fez, diz que não sei o que lá e não tem evidência nenhuma de tudo que ele fez. Então olha que maluquice que está acontecendo no país. A gente acha que política é entretenimento, como se política não determinasse nada no país que a gente vive. Como se a gente tivesse, como se a gente fosse, talvez a gente realmente seja, um bando de alienado que está achando que valeu pela cadeirada. E aí foi mal. Desculpa. Vamos afundar cada vez mais. A gente vai chegar num ponto de é tudo entretenimento, é tudo para as redes sociais, é tudo para o Instagram. Não tem solução. Aí quando a gente fala que esse movimento democrático, essa talvez falsa democracia que a gente viva não é a solução para os problemas do país que a gente vive, tem um monte de gente que acusa a gente de A, fala de B. Olha o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Imagina o que vai ser a eleição para governador e presidente daqui a 2 anos. O Pablo Marçal falou que se ele for prefeito, daqui a 2 anos ele vai ser candidato à presidência. Imagina o que vai acontecer. Qual que é o futuro que a gente está esperando a partir do momento em que nós, somos votantes, a gente está olhando para esse circo e achando que está ok, que a cadeirada foi ok. Que é isso mesmo, tem que dar cadeirada mesmo. Então quando eu falo que eu envelheci como vinho, é porque esse tipo de debate, esse tipo de troca de ideias, ele não serve para nada. Ele só serve para alimentar a rede social, ele só serve para gerar esse tipo de... Eu não sei nem o que dizer, o que é isso. Gerar esse tipo de ideia, de vídeo, de informação. É tudo tão encenado que o cara sai andando, vai pro carro dele e ele pensa, cara, eu posso gerar conteúdo com isso. Daí ele entra numa ambulância. Aí o partidário dele coloca o corpo pra fora, como se ele estivesse morrendo da cadeirada. Aí ele chega no hospital, coloca uma pulseirinha verde no braço dele, que diz que o caso dele não é grave. Aí ele filma um vídeo desse jeito. Aí a gente vai lá, assiste o vídeo e fala, olha aquele ridículo, ele tá de pulseirinha verde. Aí ele tira a pulseirinha verde. Aí ele começa a dizer que ele quase morreu no processo, que quebrou a costela, que podia ter furado não sei o que lá. Aí começam a tirar sarro dele, aí ele muda o discurso de novo, apaga o vídeo de novo e começa a gerar outro conteúdo em cima. Gente, o que está acontecendo? Por isso que eu falo que é o fim do debate, é o limite do debate. Já tinha que ter acabado. Não serve para nada. Só serve para esse tipo de coisa. É só pão e circo. É só pão e circo. Então, eu não estou dizendo do debate agora, não estou esquecendo do passado. No passado já era assim. São outras forças que determinam quem vai ser o presidente, quem vai ser o prefeito. São outros caminhos que vão acontecer. Então eu tenho consciência, já apresentei isso aqui, como eu disse, ó, tá no vídeo aqui no card, ó. O vídeo que eu apresento os dados que mostram que debate não serve para nada.
E o cuidado que a gente tem que tomar, o cuidado que a gente que tenta ser mais letrado politicamente, o cuidado que a gente tenta, quando a gente tenta exercer o nosso papel político na sociedade, é falar, valeu pelo entretenimento, valeu pela cadeirada, valeu pelo meme, valeu pela figurinha que eu tenho, valeu por tudo. E no final das contas, não valeu. Eu tenho figurinha, eu dei risada, eu compartilhei foto, eu compartilhei musiquinha. E aí a hora que você vai olhar, a única pessoa que capitalizou em relação a isso é a pessoa que gerou o ambiente para tomar a cadeirada. E é isso. Certo? Eu já disse isso aqui no Blá Blá. Eu já fui chamado, recentemente de novo, há 2 semanas, para debater com A, debater com B, ir em podcast gigante para debater, que ia me dar uma audiência gigante. Eu ia me meter em encrenca, ia aparecer um monte de gente aqui no Blá Blá falando, Emílio, você é foda. Não, Emílio, você é careca, você é gordo, você é feio. Ia aparecer um monte de gente falando que eu sou um lindo de um gostoso, que eu sei que eu sou. Ia ser bom pra caramba pra imagem do programa. Desculpa, eu não vou. Emílio, mas você não vai defender a evolução? Não. Por quê? Porque não dá pra checar a informação. Porque o cara vai falar o que ele quiser, que ele vai gritar apontando o dedo na minha cara. Porque dependendo do que eu falar pra ele, eu posso tomar uma cadeirada. O resultado agora é cadeirada. E no final das contas, quem acredita em A ou quem acredita em B vai continuar acreditando em A, vai continuar acreditando em B e nada vai mudar, porque o mecanismo de mudança não é esse. O mecanismo de mudança não é meia hora de discussão que acaba com uma cadeirada. O mecanismo de discussão é a gente aqui, a gente lá nos 3 elementos, batendo na cabeça de vocês todos os dias. Para que serve ciência? Por que a gente tem que estar mais preocupado com o outro? Por que a sociedade está do jeito que está? Por que mudança climática é o assunto mais importante que a gente tinha que discutir agora? E eu preciso falar isso todos os dias. E vocês precisam estudar isso todos os dias. E vocês precisam se preparar todos os dias para a discussão. Não é 1, 2, 11 horas em um podcast que vão mudar a ideia de alguém. Principalmente se essa ideia já tiver fixada na cabeça dela. Então o trabalho não é um trabalho de meia hora, o trabalho não é eu ir até o podcast. Desculpa, eu gosto de dinheiro, eu quero pagar as minhas contas com tranquilidade, mas o trabalho não é ter audiência a qualquer custo, independente de qualquer coisa. A minha ideia é que eu não preciso tomar cadeirada para convencer vocês de nada. Não deveria ser assim. Então eu continuo com a minha posição, eu continuo com a minha postura. Debates não servem para nada. É entretenimento? Então tá bom, então deveria estar como entretenimento e não como decisão do futuro político do país. Certo? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado para quem tá aqui assistindo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você concorda ou não concorda comigo, tá bom? Beijo!